Queridos, estamos no final deste seminário, que começamos na quarta-feira. Esperamos que, pela graça de Deus, vocês tenham assimilado e aproveitado bastante dessas mensagens. São mensagens que nos preparam para a volta de Jesus, são mensagens que nos animam, são mensagens que nos reavivam, são mensagens que nos ajudam a nos desiludir com esse mundo e a ficar apaixonados pelo céu, pela volta de Jesus. A Leila e eu somos duas pessoas apaixonadas. Deus permite que aconteçam coisas na sua vida, na minha vida, que nos deixam desencantados com a terra. E você fala: Senhor, não é isso que eu quero para mim. Não é isso, eu quero o céu. O que custe o que custar, eu quero o céu. Esta é a grande obsessão da nossa vida, o céu. Como Paulo dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, queridos, Jesus deixou para você mensagens maravilhosas de ânimo, de fortalecimento. E eu quero ler com vocês agora a 7ª trombeta. A 7ª trombeta é a mais linda das trombetas, porque não tem nada a ver com o anjo da terça parte. Porque todas as outras trombetas falam da terça parte. Aqui, a 7ª trombeta não fala nada do anjo da terça parte. A 7ª trombeta diz respeito a Jesus Cristo e quando ele é convidado a possuir o reino. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11 e o verso 15 em diante. Apocalipse capítulo 11 e o verso 15. Todos acharam? E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Isto não é falado antes, é falado na 7ª trombeta, é o clímax. É o clímax, porque Deus tem coisas majestosas que Ele vai fazer ao soar a 7ª trombeta, especificamente. Vamos ler agora aqui o verso 16. Vejam a cena. A cena descrita no verso 16 é a mesma cena que está em Apocalipse capítulo 4. Queridos, a cena de Apocalipse 4 é o Santíssimo, é Deus, é o juízo, por isso ela permanece até a volta de Jesus. Aqui diz o verso 16: e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos. É como se você estivesse lendo o capítulo 4, certo? É a mesma cena. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, os teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Chegou o momento de Deus destruir os que destroem a terra. Quem é que destruiu a terra? 1/3 das árvores, 1/3 dos mares, 1/3 dos rios, 1/3 da população mundial. Quem? Satanás. Os ímpios. Agora chegou o momento do Senhor Deus destruir os que destroem a terra. E agora diz o verso 19: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, e trovões e terremotos, e grande saraiva. Estão vendo aí a frase padrão? A frase padrão só termina um ciclo de 7 depois que Deus usa esta frase. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Queridos, Deus reservou um momento auge, um
momento majestoso, um clímax, quando o céu vai se abrir e vai aparecer no céu a santa lei de Deus. Ímpios que odeiam a lei de Deus terão que ler os 10 mandamentos. Pastores que pregaram contra a lei de Deus dos púlpitos das suas igrejas terão que ler os 10 mandamentos estampados no céu. Ellen White, no livro Grande Conflito, descreve que são 2 tábuas e que a mão de Deus abre as 2 tábuas de pedra. E então todos leem os mandamentos de Deus. Eu quero ler para vocês esse texto que está no livro O Grande Conflito. O texto que está no livro Grande Conflito diz assim: enquanto estas palavras de santa confiança ascendem a Deus, as nuvens recuam e se veem os constelados céus, indescritivelmente gloriosos em contraste com o firmamento negro e carregado de cada lado. A glória da cidade celestial emana de suas portas entreabertas. Ou seja, as portas da Nova Jerusalém estão abertas. Por isso dá para se ver lá dentro da Nova Jerusalém o Santíssimo, porque se vê lá dentro a Arca do Concerto. A Nova Jerusalém tem dentro dela o quê? O Santíssimo, onde está o trono de Deus. A glória da cidade celestial emana das suas portas entreabertas. Aparece então de encontro ao céu uma mão segurando 2 tábuas de pedra, dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi lá do Sinai, proclamada como guia da vida, revela-se agora para os homens como regra do juízo. Estão percebendo que esta cena dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes ao redor do trono de Deus, descrito aqui na 7ª trombeta, tem a ver com juízo, porque Deus vai mostrar a santa lei de Deus. Isso na 7ª trombeta, depois do fechamento da porta da graça. Queridos, imaginem os ímpios lendo os 10 mandamentos e olhando para o rosto dos pastores que os enganaram, pessoas que os ensinaram que a lei de Deus tinha sido abolida e que não precisavam guardar os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus tinham sido abolidos quando Cristo morreu na cruz. Não deixou de existir a lei de Deus, a guarda do sábado. Imagine o rosto destes homens quando estiverem lendo os 10 mandamentos no céu e olhando para os seus líderes e dizendo: vocês nos enganaram, vocês nos enganaram, porque eis agora a lei de Deus, a santa lei de Deus, os 10 mandamentos no céu. Mas o povo de Deus, com alegria santa, olhando os 10 mandamentos e lendo os 10 mandamentos com regozijo, com brilho nos olhos. Por isso diz aqui, queridos: a mão abre as tábuas e vêm-se os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. Grande Conflito, página 639, parágrafo 1. E continua: é impossível descrever o horror e desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhes deu sua lei. Eles poderiam haver aferido o seu caráter pela lei de Deus e conhecido os seus defeitos enquanto ainda havia oportunidade para arrependimento e correção. Mas a fim de conseguir o favor do mundo, puseram de parte seus preceitos e ensinaram outros a transgredir. Esforçaram-se por compelir o povo de Deus a profanar o seu sábado. Agora são condenados por aquela lei que desprezaram. Quando isso vai acontecer, irmãos? Quando for tocada a 7ª trombeta, os céus se abrem e se vê o templo de Deus e a arca do concerto. Aquela lei no santuário da terra, no Santíssimo do santuário da terra, era simplesmente uma cópia.
foi escondida antes da destruição de Jerusalém, no ano 586, irmãos. Quando Jerusalém foi destruída no ano 586 pelo exército de Babilônia, os sacerdotes esconderam a Arca do Concerto numa das cavernas nos arredores de Jerusalém e nunca mais acharam. Por quê? Porque eles esconderam a Arca do Concerto com os 10 mandamentos, foram levados cativos para a Babilônia, lá ficaram 70 anos, todos esses sacerdotes que esconderam a arca, o que aconteceu com eles? Morreram 70 anos lá em Jerusalém, lá em Babilônia. Quando eles voltaram, depois de 70 anos, eles já não sabiam mais onde estava escondida. E está escondida até hoje. Será que vai ser descoberta? Talvez. Não sei, não é? Por isso que fizeram aquele filme do Indiana Jones, né? E a Arca Perdida. Em cima disso aí. Queridos, se for descoberta esta arca do concerto que está escondida, vai ser um grande reavivamento para levar pessoas a guardarem os mandamentos de Deus. Mas o que está falando aqui é que no toque da 7ª trombeta, os céus se abrem e a mão de Deus aparece e abre as 2 tábuas. E todos leem os mandamentos escritos como letras de fogo. Isto é na 7ª trombeta. A lei de Deus. Você que guarda os mandamentos de Deus. Aqueles que amam a Jesus, os mandamentos de Deus não são pesados para eles. As pessoas perguntam, mas ninguém consegue guardar os mandamentos. Irmãos, que alegria guardar os mandamentos. Não matar, não adulterar, não roubar, não furtar, não cobiçar. Irmãos, qual o problema com isso? Enquanto você tem comunhão com Jesus Cristo, enquanto você está recebendo o batismo do Espírito Santo, a chuva temporã e depois a chuva serôdia, tudo, os seus padrões mentais vão sendo mudados. O seu padrão mental vai sendo mudado. E você começa a amar o que Jesus amava, a lei de Deus. Satanás odeia a lei de Deus, porque é a única parte da Bíblia que foi escrita pelo dedo de Deus. Toda a Bíblia, o restante da Bíblia, foi escrito pelos profetas. Mas os 10 mandamentos, Deus não deixou os profetas escreverem. Nem Moisés escreveu. Essa não é a lei de Moisés. A lei dos 10 mandamentos é a lei de Deus. A lei de Moisés foi aquela que Moisés escreveu num livro e colocou fora da arca. Mas esta é a lei de Deus escrita por Deus dentro, e colocou dentro da arca. Mas é somente uma cópia, porque o original está no céu. Lá está o original. O santuário da terra era uma cópia, o original está no céu. Mas não é somente a lei de Deus que vai ser revelada, estampada no céu, quando a 7ª trombeta for tocada. Abra sua Bíblia também em Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, irmãos. Aqui você vai encontrar no verso 7. Apocalipse capítulo 10 e o verso 7. Vejam o que mais vai acontecer quando a 7ª trombeta for tocada. Vamos ler juntos. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, está claro isso? Nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, a 7ª trombeta, se cumprirá o quê? O segredo de Deus. O que mais? Como anunciou aos profetas e seus servos. Queridos, Deus não é um Deus de segredos, mas Deus é um Deus de segredo, no singular. Existe um segredo que Jesus Cristo fala aqui em Mateus capítulo 24, verso 36. Abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 24 e o verso 36. Qual é o segredo que Deus guarda e vai revelar quando a 7ª trombeta for tocada? Aqui diz, capítulo 24, verso 36. Todos acharam? Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quando Jesus estava na terra, ele não estava usando seus poderes divinos, e ele não sabia o dia da sua volta. Eu irei, mas eu ainda não sei o dia da minha volta, porque ele não estava usando seus poderes divinos. Satanás queria que ele usasse, mas ele não usou. Era
uma tentação positiva. Lembram-se disso? Tentações positivas. Agora, quando quiserem encher você de cargos, você vai ser o ancião, você vai ser o diretor de escola sabatina, você vai dizer, calma lá, eu tenho família. Eu não quero pecar. Isso é uma tentação positiva, mas disfarçada, né? Seria um pecado. Mas, queridos, Jesus Cristo disse, existe um segredo. Hoje eles sabem. Porque hoje, quando Jesus subiu ao céu, ele disse, todo o poder me é dado no céu e na terra. Ou seja, hoje Jesus usa os seus poderes divinos. Mas como homem na terra, ele nunca usou os seus poderes divinos. Vivia na dependência do Pai. Mas este segredo, o dia e a hora da volta de Jesus, nós não sabemos hoje. Mas nós sabemos o milênio, viu, irmãos? Há pessoas que pensam que nós não podemos saber nem o milênio da volta de Jesus. Não, aí é demais, não é mesmo, irmãos? É demais. A Bíblia não diz que nem o milênio vocês vão saber. Não, é só o dia e a hora que nós não sabemos. O resto nós sabemos. O milênio é o milênio de Apocalipse 20, irmãos. A Bíblia deixa claro que o milênio de Apocalipse 20, você e eu vamos passar no céu. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, Apocalipse 20, verso 6. Porque sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus durante o quê? 1000 anos com Cristo. Então, queridos, durante os 1000 anos vamos estar no céu. Então nós vamos para o céu no começo dos 1000 anos. Então, queridos, o milênio, o início do milênio, é o milênio número 7. Deus trabalha em ciclos de 7. 6.000 anos de pecado, desde que Adão e Eva pecaram. Sendo 4.000 anos, desde que Adão pecou até Cristo. E há pessoas que ficam dizendo, não, mas até o nascimento de Cristo, ou até a morte de Cristo, ou até... Não, irmão, não vamos entrar nesse detalhe, porque em cronologia não se fala em ano. Em cronologia, a gente usa números redondos, números aproximados. Desde o pecado de Adão até Cristo, nascimento ou morte, não vamos entrar nesse detalhe, até Cristo, 4.000 anos de pecado, aproximados. De Cristo para cá, 2.000 anos de pecado aproximados. Queridos, eu tenho orado nas minhas orações, chega, Senhor, por favor, meu Deus, chega, basta, já são 6.000 anos de pecado. Eu digo nas minhas orações, Senhor, ninguém ousará chegar para o Senhor e falar, não é hora ainda, o Senhor não pode mandar Jesus voltar agora. Quem ousaria fazer isso? Satanás, um poder derrotado, vencido? Nunca. Então, o Senhor é soberano, o Senhor pode mandar o teu filho voltar agora. O Senhor é soberano de todas as coisas. Portanto, meu Pai, basta, chega de tanto sofrimento. Porque, queridos, não é uma questão de morar no Brasil ou de morar nos Estados Unidos. É uma questão de querer ir para o céu. Eu quero ir para o céu. A cidadania, seja brasileira, seja americana, irmão, isso não importa. Eu quero a cidadania do céu. É de lá que vem o nosso socorro. E é lá que está a Nova Jerusalém. Então, esse é o sonho, essa é a obsessão. Então, a volta de Jesus se torna-se uma obsessão, uma santa obsessão na nossa vida. O dia e a hora não sabemos hoje, mas nós vamos saber ao ser soada a 7ª trombeta, porque Deus vai revelar o seu segredo, como anunciou aos seus servos os profetas. Estamos esperando, irmãos, esperando a breve volta de Jesus Cristo. Vamos saber o dia e a hora? Na 7ª trombeta. Mas a 7ª trombeta acontecerá só depois do fechamento da porta da graça. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Lembre-se que todos os que morreram de 1844 para cá, no livro Grande Conflito, Ellen White fala, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Textualmente é assim que ela diz, na fé da mensagem do terceiro anjo, ressuscitarão glorificados. E em seguida, na página seguinte, ela fala da lei estampada no céu. Então, queridos, a 7ª trombeta não será tocada antes da ressurreição especial. Amém, irmãos? A 7ª trombeta não será tocada antes da ressurreição especial de todos os santos de Deus que morreram de 1844 para cá. Por
quê? Porque eles morreram guardando os mandamentos de Deus. Eles morreram querendo ver esta lei estampada no céu. E eles verão. Eles verão. Eles morreram querendo saber o dia e a hora da volta de Jesus. E eles saberão o dia e a hora da volta de Jesus antes da volta de Jesus. Porque eles serão ressuscitados na ressurreição especial. Glorificados. E juntamente com os 144 mil. E juntamente com a grande multidão dos salvos. Eles ouvirão a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus. A princípio, a voz de Deus, queridos, será como voz de trovão. No livro Grande Conflito, a serva de Deus diz que os ímpios ouvem aquela voz e não entendem nada. Mas o povo de Deus, olhando fixamente para o céu, com o rosto brilhando, eles entendem a voz do Pai. Eles entendem a voz do Pai declarando o dia e a hora da volta de Jesus. E o dia e a hora da volta de Jesus será logo mais na frente, queridos. Não vão ser anos, não. Logo mais à frente será o dia da volta de Jesus, anunciado na 7ª trombeta. Por isso eu creio que as 7 pragas, queridos, vão ser derramadas muito rapidamente. Por quê? Porque quando as 7 pragas estiverem caindo sobre a terra, o povo de Deus, mais os ressuscitados da ressurreição especial, eles já saberão o dia e a hora da volta de Jesus. Amém, irmãos? Quando o mundo estiver sendo destruído pelas 7 pragas, o povo de Deus já sabe o dia e a hora da volta de Jesus. E o decreto de morte? Quando o decreto de morte chegar, o povo de Deus já sabe o dia e a hora da volta de Jesus. Espadas se levantarão contra você e se quebrarão. Anjos de luz rodearão você, protegendo-o. Queridos, o decreto de morte, assim como nos dias da rainha Esther, vai sair. Mas o decreto de morte, assim como nos dias da rainha Esther, não vai funcionar. Porque nenhum judeu morreu naquele tempo e nenhum filho de Deus vai morrer agora no tempo do fim. Por quê? Porque nós já temos aquela multidão de seres glorificados que ressuscitaram na ressurreição especial. E aparecem, sorriem para você e dão ânimo para você e somem, né? Vocês sabem que seres glorificados aparecem e desaparecem. Como Moisés e Elias no Monte da Transfiguração apareceram e desapareceram. São seres glorificados. E essa multidão que ressuscita na ressurreição especial é glorificada. Eles dão ânimo para você, dizendo: você está sentenciado à morte. Olha, tal dia vai ser o dia em que todos os que guardam os mandamentos de Deus vão ser mortos, mas vocês não vão morrer. Vejam, nós aqui já somos glorificados. Nós já sabemos o dia e a hora da volta de Jesus. Tudo isso é alegria, meus queridos. Tudo isso é gozo, é contentamento, é regozijo. Enquanto os ímpios estão morrendo de fome, de sede, o povo de Deus está sendo sustentado pela água e pelo pão, e com a bendita esperança da volta de Jesus. Eu quero deixar para você, meu querido irmão, esta bendita esperança. A 7ª trombeta, a lei de Deus estampada no céu, e a revelação do segredo de Deus, o dia e a hora da volta de Jesus. E nós com rostos brilhando de santa consagração, olhando para o céu, esperando a hora que vai aparecer a nuvenzinha. Como Elias falou: vai lá, veja se tem sinal de chuva. Ele foi. Não tem sinal. Vai lá de novo, olha de novo. Orou 7 vezes. Deus trabalha em ciclos de 7. Depois que Elias orou a 7ª vez, vai lá. Ele voltou. O servo dele disse: olha, eu vejo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. É a chuva. Queridos, a volta de Jesus é descrita como sendo uma nuvenzinha que aparece como sendo do tamanho da mão de um homem. E você vai assistir. Os que morreram desde 1844 vão assistir, porque o nosso sonho é este. E essa nuvem vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo. É Jesus Cristo com todos os salvos que já estão no céu. Quantos já estão no céu? Uma multidão, irmãos, que ressuscitou com Jesus, também glorificados, e subiram ao céu com Jesus. E eles vêm com Jesus, e vêm todos os anjos. Queridos, que linda festa, que apoteose,
Que majestoso evento Deus está preparando para arrebatar você para o céu. E agora você faz uma viagem de 7 dias. De novo, irmão, 7 dias. O número 7 está sempre no caminho de Deus, porque é a assinatura de Deus. Você é arrebatado numa viagem de 7 dias, atravessando o espaço, até chegar na Nova Jerusalém e receber o bem-estar. Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém, irmãos? Amém. Esta é a minha bendita esperança e eu quero colocar isso em você, meu querido irmão. Esta bendita esperança. Você aceita? Você quer fazer disso a obsessão na sua vida? Aleluia! Fique com a mão levantada, meu querido irmão. Eu quero orar por você. Pai Santo que estás nos céus, obrigado por este majestoso evento da volta de Jesus. Obrigado, Pai, porque Jesus não vai simplesmente voltar do nada. Não, Jesus Cristo vai mostrar a sua santa lei no céu. Jesus Cristo fará com que a voz do Pai seja ouvida, declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Jesus Cristo vai ressuscitar todos os nossos irmãos que já morreram, confiando nas 3 mensagens angélicas, para que também assistam à sua volta. O Senhor faz tudo para nos alegrar. Bendito seja o Senhor. Nosso clamor, Pai, é que o Senhor registre a nossa decisão, vendo as nossas mãos levantadas, que registre isso no livro da vida do Cordeiro. E o nosso pedido, o nosso clamor é: venha logo, Senhor Jesus. Por favor, venha logo. Estamos cansados deste mundo escuro, porque já vimos as visões do céu. Já contemplamos a glória que vem lá dos portões da Nova Jerusalém. Nós queremos o céu. Volte nos buscar. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que a paz e o amor de Jesus permaneçam com vocês, meus irmãos. Que vocês não desanimem. E que não saiam da igreja. Por favor, permaneçam firmes na igreja de Deus, a igreja adventista. Mas não seja parte dos mormons. Seja parte dos remanescentes, batizados pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus.